O nosso tema do sermão de hoje ele é meio diferente. Detox espiritual. Pergunta para a pessoa que está do teu lado o que é detox. A mulherada sabe. Os homens também sabem, mas escondem, né? Pergunta aí, o que é detox? Detox é uma dieta, né? É uma mudança alimentar nutritiva, porém desintoxicante, que proporciona a eliminação de coisas ruins do organismo. Substâncias que não fazem bem. É uma limpeza. Mas o detox dessa noite, ele vai além do corpo. Ele vai mexer com o nosso espírito. Ele vai mexer de uma maneira um pouco mais profunda, para que muito mais do que a aparência, a gente purifique a nossa essência. Amém? Você está comigo nisso? E o texto base para a nossa desintoxicação é o Salmo 139. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode acessar o seu aplicativo, ou você pode estar lendo com a gente, que vai ser projetado, já está sendo na verdade, para que todo mundo possa acompanhar a palavra de Deus. E o texto diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a Tua mão sobre mim. De 1 a 5. E numa outra porção, lá para o final do Salmo, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23 a 24. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por esse tempo de reunião enquanto igreja, onde a gente busca ouvir a Tua voz, onde a gente busca realmente abandonar caminhos, pensamentos, atitudes, hábitos que não Te agradam, para que a gente possa viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Antes de começar a falar do sermão propriamente dito, eu vou confessar um pecado para vocês aqui, posso? A palavra de Deus nos encoraja a confessar os pecados uns aos outros, né? E Deus nos purifica de toda injustiça, do nosso pecado, nos afasta. E quem me conhece um pouco mais de tempo, lembra que antes eu era bem mais gordinho, né? E aí eu vivia brigando com a balança, até que por questões clínicas eu fui fazer a bariátrica, morrendo de medo, mas fui. Era a minha última alternativa. Mas nessas minhas idas e vindas com nutricionistas e endocrinologistas e não sei o que lá, eu vou contar um negócio para vocês, gente. Eu mentia para elas. Elas sempre perguntavam para mim: Edu, você está tomando a medicação? E eu, tomava nada. E os exercícios, está caminhando? Você falou que ia caminhar, está caminhando? Eu falei, opa, direto, mas nem saía do quarto. E a dieta, está conseguindo, precisa adaptar? Eu falei, não, me encaixei perfeitamente, mas comigo é uma draga. E ela sabia. Eu sabia que eu estava mentindo para ela, eu sabia que eu estava mentindo para mim mesmo, mas por uma razão que eu não sei qual, eu continuava. Mas e para Deus? A gente consegue mentir? A gente consegue enganar o Senhor? A gente consegue vir com aquele 7-1, assim, bem falhado, achando que ele vai cair? Não. Com Deus a gente não brinca. E quando tenta, quebra a cara. Porque Ele conhece a gente. E esse é o primeiro ponto da nossa conversa, da nossa desintoxicação dessa noite. Não sou nutricionista, tá, gente? Não tenho vocação para isso. Não tenho nada a ver com essa questão de hábitos alimentares, só consegui mudar graças à bariátrica. E como diz o pastor Roberto, infelizmente não existe uma bariátrica no cérebro, senão eu faria, né? Porque às vezes eu me desafio, né? Eu sei que eu não posso comer, mas eu tento. Mas que bom que não cabe. Mas vamos lá, o texto diz no primeiro ponto é que Deus nos conhece. Deus nos conhece, a palavra de Deus diz ali, Senhor, Tu me sondas e me conheces. E sondar
não quer dizer vigiar ou apenas observar de maneira superficial. Sondar quer dizer assim, examinar com grande empenho, no detalhe, nas vírgulas, nas entrelinhas, com cuidado e com profundidade. Ou seja, falando de desintoxicação e de alimentação, Deus sabe de tudo aquilo que eu e você estamos nos alimentando. Sim ou não? Ele sabe aonde nós temos buscado a nutrição. Ele sabe se temos nos enchido de coisas boas ou de coisas ruins. Deus sabe se temos buscado satisfazer os nossos apetites nos fast foods do mundo ou naquele que é o pão da vida. Ele sabe. Não tem como tentar fazer com Deus aquilo que eu fazia com a nutricionista. E é interessante porque nós temos a possibilidade de ótimas, boas refeições para que jamais nos sintamos desnutridos espiritualmente. Oração é uma boa alimentação, uma boa refeição? Sim ou não? Fala comigo. Bíblia, comunhão, culto. Tudo isso são boas práticas que nos levem a uma nutrição espiritual saudável, que nos levam a um nível de desenvolvimento para tudo aquilo que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Para pensar comigo, se um atleta não se alimenta bem, ele rende? Sim ou não? Não rende, porque ele vai estar fraco, vai faltar vitamina. E aí algumas pessoas querem se dar bem não fica pejorativo, querem evoluir no relacionamento com Deus, com aperitivos, daquilo que Deus pode fazer. E daí a pessoa fala, mas Deus não fala comigo, mas a Bíblia dele está lá aberta no Salmo, faz 10 anos. Esther. Ah, mas Deus não fala comigo, mas bota a culpa na artrose por não dobrar o joelho para orar. Ah, mas Deus não fala comigo, diz que o médico recomendou não fazer jejum. E aí a gente perde oportunidades de ser bem nutridos por aquilo que Deus tem para cada um de nós. Quando a gente consegue ter regularidade nessas disciplinas espirituais, nós nos fortalecemos. E nós ficamos mais robustos para os desafios da vida. Alguém aqui já passou por desafio na vida? Ah, bom, achei que era só eu. E se você está fraco espiritualmente, você reage bem ou mal? Mal. Então por que a gente está se alimentando mal, gente? Alguém aqui tem alguma dúvida de que ainda nós vamos enfrentar alguns desafios na vida? E como é que você tem se preparado para quando eles chegarem? Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer perguntas, gente. Porque perguntas nos fazem pensar, além de nos tirar da zona de conforto. E quando eu faço a pergunta para vocês, o primeiro que teve que responder fui eu, gente, tá? Então eu não venho aqui para acusar ninguém, não. O primeiro soco é sempre em mim. Estes hábitos que eu acabei de falar, fazem parte da tua rotina? Oração, Bíblia, comunhão, regularidade com o povo de Deus. Porque eu vou te falar uma coisa. Se estes hábitos, se essas rotinas, se essas disciplinas não fazem parte da tua rotina, é bem provável que você esteja intoxicado pelas coisas do mundo. E aí não tem como ouvir Deus mesmo. Por que a gente não deixa a criança comer doce antes do almoço? Porque ela vai se encher daquilo que não nutre e na hora que tiver que comer aquilo que é saudável, ela já vai estar empanturrada. Então quando a gente se nutre, se enche das coisas que o mundo nos oferece, na hora de receber aquilo que realmente é saudável, você já está cheio e não consegue absorver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. E o texto continua dizendo, sabes quando me sento e quando me levanto, Deus conhece todos os meus e os teus movimentos. Tanto aqueles que conduzem à passividade, ou me sento, ou aqueles que me levam a agir, a atividade que é o me levantar. Ele sabe quando, como e quando nos posicionamos diante das ofertas do mundo. Se passivos ou ativos. Se concordando ou se posicionando naquilo que a gente crê.
Esses dias um amigo meu veio e falou para mim, pô pastor, eu fui assistir um filme com a minha esposa, chegou na metade do filme, pô, apareceram umas cenas assim, assim, assado. Eu falei, você imediatamente desligou a TV e foi fazer outra coisa. Ah não, já estava assistindo até a metade e foi até o final. Faz sentido? Não faz sentido. O que ele está fazendo? Ele está enchendo o espaço de algo que deveria ser bom com algo ruim. E aquilo contamina, aquilo mexe, aquilo atrapalha. O texto diz, de longe percebes os meus pensamentos. Então Deus não só sabe tudo aquilo que fazemos, mas Ele sabe inclusive o que pensamos e sabe a intenção do porquê fizemos algumas coisas. Olha o tamanho da onisciência de Deus. Tudo aquilo que eu e você fazemos, Ele tem conhecimento, mas quem está do teu lado também tem. Mas Deus sabe o que te motivou a fazer. Deus sabe o que te levou a jejuar, a orar, a buscar a palavra, a tomar algumas atitudes. Ele conhece intimamente. Ele conhece os nossos pensamentos a respeito do próximo. Ele conhece os nossos pensamentos a respeito de nós mesmos. E Ele conhece os nossos pensamentos a respeito dEle. E isso é algo tremendo. Porque se os teus pensamentos, aquilo que você tem diante de Deus, realmente for genuíno, Ele se agrada e Ele se alegra. Mas infelizmente tem muita gente buscando Deus pelo que Ele pode dar, e não pelo que Ele é. Sabe o que é isso? Uma mente intoxicada. Uma mente que não consegue entender o quão bom, o quão grande, o quão maravilhoso é o nosso Deus. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado quando somos confrontados por pessoas que nós respeitamos, pessoas que têm influência sobre nossa vida, e viemos com aquela resposta assim, mas Deus conhece o meu coração. Deus sabia que a minha intenção não era essa. Não, Deus sabia que... Ele sabia, de verdade, e Ele sabe. Então, quando a gente traz uma afirmação como essa, a gente tem que ter muito cuidado, porque Ele sabe as nossas intenções, Ele sabe quais eram os pensamentos que permearam a nossa mente até que algumas coisas fossem ditas ou feitas. E é por isso que a gente tem que seguir o conselho de Colossenses 3:2, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Busque as coisas do alto. Busque aquilo que é eterno e não transitório, para que a nossa mente não se torne corrompida. O texto continua falando que o Senhor nos cerca por trás e pela frente, e que Ele põe a mão sobre nós. Aqui nós estamos falando agora da onipresença de Deus, tanto na frente quanto atrás, simultaneamente Ele está contigo. No ir e no voltar, no deitar, no descansar, no levantar, no trabalhar, Deus está permanentemente comigo e contigo. E isso é fantástico. Ele sempre está comigo e contigo. Sempre. Sabe quando você faz aquela boa ação? Ele está contigo. Sabe quando você se ajoelha para orar? Ele está ali contigo, alegre de ver um filho amado, buscando a presença dEle, buscando ouvir a voz dEle. Sabe quando você está com preguiça e mesmo assim você sai da casa para vir aqui adorar o Senhor com a gente? Ele está vindo junto no carro ali feliz da vida porque você está aqui. Mas sabe quando você pensa mal sobre uma pessoa? Ele está ali do lado. Sabe quando você lê, quando você assiste, quando você acessa algumas coisas que você não deveria e você sabe que não deveria? Ele está ali do lado. Sabe quando aquela palavra foi dita, às vezes num contexto em que a gente não faz parte, por exemplo, quando eu não estou próximo da igreja, lá no meu trabalho, lá na faculdade, lá na vizinhança, e eu ajo com rispidez para o vizinho, para qualquer pessoa, Ele está lá junto. E isso é fantástico, porque a gente tem a oportunidade de ser melhorado pela presença dEle. E por sempre estar perto, é que muitas vezes Ele põe a mão
sobre nós, para nos levantar, para nos proteger, para nos direcionar. Assim que Deus age, mas muitas vezes também Ele põe a mão para dar uns apertos. Quem aqui é pai ou mãe? Já aconteceu com você, não sei, eu acho que isso é história da minha cabeça, né? De você caminhando no supermercado ou no shopping, assim, e de repente a criança sai correndo daquele jeito desesperada porque ela quer alguma coisa, e ela fica toda afoita, e você naquele ato quase que, né, tipo, automático, você dá pegada na mão e dá aquela apertadinha e fala assim, não sai daqui do meu lado. Alguém já fez isso ou só eu? Às vezes Deus faz assim, gente. Às vezes Deus dá umas apertadinhas na gente, porque senão a gente vai fazer arte. Porque às vezes a gente está se comportando igual criança birrenta. Aí Deus vem daquela apertadinha assim, né, Ivanildo? E fala, fica aqui que senão você vai ver. E que bom que Ele faz isso. Porque a palavra de Deus nos diz que pai, que amando seu filho não disciplina, não corrige. Deus seria um pai relapso, se nos deixasse agir da maneira que nós quisermos, independente da situação. Mas por ser um pai amoroso, que tem planos para nós, às vezes Ele dá aquela apertadinha, e às vezes dói. Sabe esse ossinho aqui? Às vezes dói. Mas é para o meu bem, é para o teu bem. É porque Ele não quer que a gente venha se machucar lá na frente, ou machucar alguém. Mas deste primeiro ponto, a questão principal é, quando Deus nos sonda, o que Ele tem encontrado? O que Ele tem visto? No nosso proceder, no nosso falar, no nosso pensar. Daí tem gente que fala assim, pô Esther, mas eu não consigo controlar meus pensamentos. Eu não consigo controlar meus pensamentos. Mas Lutero certa vez disse, me corrija depois, Márcio, se eu der a citação errada, tá? Eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninhos. É assim que a gente age com os pensamentos. Muitas coisas vêm quase que de maneira instantânea e momentânea, mas o que eu vou fazer com essa imagem, com essa ideia, com esse raciocínio, depende de mim. Eu posso levar cativo meu pensamento ao Senhor, para que eu possa viver da maneira que agrada ao coração de Deus. Amém? Então vamos lá, mas para que aconteça essa desintoxicação, é necessário o quê? Querer. Vontade. É necessário assumir a necessidade dessa limpeza para que Deus possa agir na nossa vida. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Diferente do versículo 1, agora nesse versículo, é quase que um clamor, é quase que uma petição. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Ele não está reconhecendo que Deus é capaz, ele está pedindo para que Deus o faça. Porque quando a gente age dessa maneira, a gente busca a Deus, não pela nossa satisfação, mas para que a nossa consciência seja aprimorada. E é isso que a gente vê Davi fazendo aqui. No verso 23, Davi pede para que Deus sonde. E ele não só clama por essa sondagem íntima e pessoal, mas olha só, ele pede para que Deus o prove. Ele clama para que Deus o prove. Senhor, vem tão fundo que se precisar doer, que seja. Mas me revela o que não te agrada, para que eu possa abandonar isso e viver aquilo que o Senhor tem para mim. Alguém aqui já fez oração para ser provado, Márcio? Márcio é um cara que ora para caramba. Graças a Deus por isso, que ele ora muito por mim. Alguém aqui já fez aquela oração assim, você chegou 3 da manhã, dobrou o teu joelho,
abriu os braços e falou: Senhor, manda. Não. Mas foi isso que Davi fez. Porque a intenção do coração dele é estar alinhado com Deus. Ele não queria troca, ele queria entrega. Ele não queria performance, ele não queria poder, ele queria propósito. E é por isso que Deus fez o que fez através da vida de Davi e em Davi. O verbo hebraico provar é o mesmo usado para purificação de metais, onde ele é superaquecido para que aquela substância suja, aquilo que não é precioso, derreta, saia. E é isso que Davi fala: Senhor, se precisar queimar, queima. Mas eu quero viver do jeito que o Senhor deseja. E é muito legal quando a gente para pensar no fogo. Domingo passado eu estava pregando lá na EBB Pinhais, e eu falei sobre o Pentecostes, eu falei sobre o Espírito Santo de Deus, e o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo, sim ou não? E o fogo, ele aquece, sim? Ele ilumina, sim? Mas ele também purifica. Mas muitas vezes a gente não quer essa purificação do Espírito Santo, que é só a luz, que é só o calor, mas não quer a limpeza. E é por isso que a gente continua intoxicados. Eu conheço pessoas que passam por situações muito complicadas na vida. Conheço pessoas que passam por doenças assim, onde de verdade a gente já não sabia mais pelo que orava. Se era pela cura ou se era pelo descanso. Ou pela cura através do descanso. E você vê pessoas passarem por situações como essa. Nós temos muitas aqui que estão aqui hoje e que passam rotineiramente com a gente aqui nos cultos de quinta, que passaram por esse momento adorando ao Senhor. Eu tenho um grande amigo, eu vivo citando ele aqui, o Samuel, que passou por um câncer e a igreja se uniu para orar por ele e pôde celebrar junto a cura. E uma das coisas mais legais dessa caminhada próximo dele foi o dia que ele falou assim: Edu, se precisasse passar por todas aquelas sessões de químio de volta, perder peso, perder cabelo, para conhecer Deus como eu conheço hoje, eu passava. Uau! Mas eu conheço pessoas que por coisas bem menores fazem assim: Senhor, se o Senhor não me der um emprego, eu não vou na célula, Márcio. Senhor, se eu não tiver aquela promoção, nem lembre de mim, porque eu não vou nem orar. Senhor, ir na igreja, na tua casa, sendo que para mim só tem coisa ruim, não vou. Conhece gente assim? Barganha, troca. Sabe o que é isso? Um coração intoxicado. Alguém que não busca entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Isaías 55, 8, 9 diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Aquilo que Deus tem para mim e para você, mesmo que a gente não entenda, é grande, é bom. Mesmo durante um câncer, mesmo durante um divórcio, mesmo sem dinheiro, mesmo com a despensa vazia, mesmo com lágrimas nos olhos e aquele nó na garganta que não desata, Deus tem coisas boas para mim e para você. Mas não adianta só querer a desintoxicação, é necessário permitir que esse processo aconteça. Porque não adianta eu só falar eu quero e não dar o meu passo na direção de Deus para que Ele venha tratar algumas coisas que precisam ser tratadas. Eu costumo falar de uma maneira bem simplista, que eu vou te falar agora, porque não é bem assim, porque Deus ele sempre mexe no tabuleiro todo como Ele quer, a gente que não percebe, mas às vezes eu tenho a compreensão
de que é igual um jogo de xadrez. Daí você mexe uma peça, Deus mexe a outra. Daí você mexe mais uma peça, Deus mexe a outra. E daí você trava, fala, não quero mais jogar. Deus fala, então tá bom. Você estava por aqui no xeque-mate. Mas tá bom. Vou respeitar a tua decisão. Porque Deus não nos oprime. Ele nos orienta. Ele nos conduz. Ele nos leva. E quando a gente tem um coração ensinável, Ele nos convence que não há melhor lugar do que no centro da vontade de Deus. Mas é preciso permitir que a desintoxicação aconteça. E aqui a gente continua vendo Davi. Vê se em minha conduta algo te ofende. Uau! Se eu pensar em tudo que eu fiz hoje no meu dia, eu acho que eu consigo levantar uma lista do que eu fiz e ofende ao Senhor. Seja em atitude, seja em pensamento. Não estou dizendo que eu gosto disso, nem que é normal. Mas eu me conheço. Eu sei que muitas vezes, de maneira sem pensar, certas palavras saem da minha boca. Certas atitudes que ofendem as pessoas são passíveis de eu cometer. E Davi fala isso, vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Davi conclui esse salmo não apenas pedindo para que Deus traga à tona o que é de mal em sua conduta. Não é só para apontar em seus pensamentos, em seu coração, em seus hábitos. Ele pede para Deus guiá-lo agora. Ele pede para Deus guiá-lo. E aí é que o negócio começa a ficar bom. Porque ser guiado por Deus é a melhor coisa que pode acontecer na minha vida e na tua. Davi pede, ele clama para que Deus investigue minuciosamente cada cantinho do seu ser e o leve à purificação, o leve à desintoxicação completa. Ele não queria acalentar, ele não queria guardar no coração nenhuma mágoa, nenhum trauma, nenhuma ofensa, nenhum mau pensamento, nenhum mau desejo, nenhuma cobiça, nenhuma autopercepção equivocada, e não queria que houvesse em si absolutamente nada que desagradasse ao Senhor. E por ele ter essa capacidade de se observar, de se analisar, e de maneira genuína e verdadeira clamar por Deus, é que ele conseguiu ser livre do engano. Ele sabia que entregando, que confiando, que buscando Deus, o único capaz de ajudá-lo, haveria resposta. Você tem vivido assim? Independente da decisão, independente do sentimento, independente do pensamento, circunstância, falar do Senhor. Se eu tenho me tornado um murmurador, um reclamador por causa dessa circunstância, dessa situação, Deus, tira isso de mim. Para que da minha boca saiam palavras de gratidão, de bênção, que não afastem as pessoas do Senhor. E é muito interessante porque no Antigo Testamento a gente não vê a questão da vida eterna sendo pregada, sendo anunciada. Mas de maneira profética, Davi já usa esse termo, deixando claro que aquilo que eu e você decidimos hoje, em termos de purificação, em termos de santidade, terá ecos na eternidade. Mesmo sem ser algo debatido, Davi traz isso à tona de uma maneira muito legal. Porque ele não queria mudanças apenas para obter algum favor de Deus. Ele reconhecia e pedia por mudanças que o levassem a viver a eternidade na presença de Deus Pai. Davi tinha a motivação correta. E tem muitas pessoas que quando passam por tribulações, passam por lutas, abrem mão disso aqui, por causa disso aqui.
por não permitir essa sondagem íntima e pessoal. Não aceitar, entregar tudo aquilo que tem e é para viver as coisas do Senhor e não buscar nele a restauração da vida. Davi não tinha medo de punição. Davi não tinha medo de castigo. Davi não buscava a Deus por remorso. Ele não queria sombra e água fresca. Ele queria a presença do Senhor. Porque somente na presença do Senhor é que eu e você podemos ser desintoxicados de nós mesmos e do pecado que habita em nós. Não sei se essa palavra falou contigo ou não. Mas eu creio que Deus revelou a algumas pessoas aqui que existem áreas que estão intoxicadas. Talvez esteja faltando perdão no teu coração. Pedir e consentir, conceder. Talvez o problema seja a falta de fé. Não, meu problema é muito grande, Deus não pode agir. Isso é um coração tóxico. Talvez sejam hábitos, manias, costumes, que você continua trazendo e acumulando toda essa toxicidade. Não sei se isso é palavra ou não, tá, Esther? Depois você me corrige. Para a tua vida. E aí entra dia, entra mês, entra ano, e as coisas continuam do mesmo jeito. Talvez você nunca tenha tomado a decisão mais importante da tua vida, que é aceitar que sem Jesus não tem como viver com o coração limpo. Talvez você nunca tenha tomado a decisão mais importante da tua vida, que é falar: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu careço da tua presença, para que eu não viva imerso nos fast foods que o mundo me oferece. Senhor, mas eu reconheço nessa noite que chegou o dia, de uma vez por todas, de entregar minha vida ao Senhor, porque eu não quero mais viver desse jeito. Se você entende que hoje é o dia de entregar a tua vida ao Senhor Jesus, eu quero te chamar para vir aqui na frente. Esquece quem está do teu lado. O papo é você e Deus. Eu creio que Deus já está te incomodando e está te falando: vai que eu estou contigo, não tenha medo. Eu quero tratar o teu coração, eu quero limpar o teu coração, eu quero te fazer uma nova criatura. A banda vai começar a tocar. Nós vamos começar a adorar o Senhor. E você que quer realmente entregar a tua vida ao Senhor Jesus, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente. Amém? Não perca essa oportunidade. Deus está te chamando para algo novo. Sai do teu lugar. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Nós queremos orar você, nós queremos te abraçar, nós queremos te receber na nossa comunidade de fé. Nós queremos que você venha viver conosco algo novo na tua vida. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Não permita que nada te segure onde você está. Me
Deus está te chamando para algo novo. Venha, venha. Deus tem algo novo para a tua vida. Novo amanhã preparado para mim. Aos seus pés és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço. Se lance aos braços do Senhor nessa noite. Se lance aos braços do Senhor. Busque esse refúgio que você precisa tanto nessa noite. Deus está te chamando para algo novo. Deus está te chamando para algo extraordinário. Venha entregar tudo aquilo que tem intoxicado a tua vida diante do Senhor. Talvez você já tenha entregado a tua vida ao Senhor Jesus alguma vez. Mas por alguma razão o pecado te dominou. Por alguma razão a agenda, as escolhas equivocadas te levaram para distante do Senhor. Se você está se sentindo nesse momento, buscando esse retorno, buscando esse convívio, buscando esse abraço de Deus que parece estar tão distante, eu quero te convidar a se ajoelhar no teu lugar. Esse momento de rendição, foi isso que nós cantamos agora. Eu me rendo aos teus pés. És tudo o que eu preciso para viver. Talvez você esteja buscando outras coisas, não o Senhor. E tudo que você precisa nessa noite é se ajoelhar e se entregar na presença do Pai. Talvez teu coração esteja pesaroso, esteja endurecido por questões que você está atravessando. Mas tudo o que Ele quer de você nessa noite é isso. Se prostre, o adore, se entregue na presença do Senhor. Querido, se há pecado a ser confessado, declare isso ao Senhor nessa noite. Senhor, eu não tenho agido de maneira que agrada o teu coração. Senhor, eu tenho tido hábitos que me afastam de ti. Senhor, eu tenho vivido o egoísmo, Pai. Senhor, eu tenho negligenciado o meu papel enquanto marido, enquanto esposa, enquanto mãe, pai e filho. Mas eu não quero mais viver dessa maneira. Eu quero viver de maneira que venha agradar o Senhor. Se você entende que esse é o dia de você agir dessa maneira, se prostre e diga isso a Ele. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Fala comigo nessa noite, Senhor. Muda, sonda no íntimo do meu ser aquilo que não te agrada e me leva para o caminho da eternidade. Meus amados, eu me uno aos meus irmãos, Pai, que se ajoelham diante do Senhor, clamando, Deus, pelo extraordinário do Senhor. Não barganhando contigo, querendo alcançar algum favor que nós não merecemos, Deus, mas querendo, buscando, Pai, intencionalmente viver a essência de um relacionamento com o Senhor, Deus. Ouve cada voz que nessa noite fala: Senhor, eis-me aqui. Me leva, Deus, a uma condição diferente, para que limpo, puro pela Tua presença, eu possa viver os valores do reino na minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança. Pai, eu peço em nome de Jesus, que mesmo que doa, que mesmo que precisemos ser provados, nós possamos viver no centro da Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Em nome de Jesus. Amém.